O milionário convidou sua contadora para uma festa. Seus sócios zombaram dele, mas quando ela chegou, ele se apaixonou. Emílio, me diz uma coisa. Rodrigo falou com um sorriso ácido, encostando o copo no balcão da cobertura. Você realmente vai levar essa contadora para a festa dos sócios? Sério mesmo? Emílio não desviou o olhar do painel iluminado que mostrava os números da empresa. Tranquilo. É isso mesmo, Rodrigo. Quero que ela vá. Marina vai comigo. Rodrigo bufou, olhando ao redor como se buscasse algum apoio nos outros executivos ali presentes. Tá de brincadeira, né? Mulher de visual simples, sotaque do interior que nem sabe usar esses vestidos chiques. Riu com desdém. Vai destoar do nosso mundo. Não acha que isso vai acabar com a imagem da empresa? Emílio virou-se finalmente, encarando o amigo com firmeza. A imagem da empresa não é feita por aparências, Rodrigo. Marina entende do que fala, sabe do que precisa. Ela é a única que sempre colocou ordem nas nossas finanças, sem drama nem frescura. Ainda assim, reacendeu Rodrigo cruzando os braços, quem vai levar uma contadora para uma festa dessas? Isso é para sócios, investidores, gente importante. Marina, que estava ali perto organizando alguns papéis, sentiu o calor subir no rosto, mas permaneceu em silêncio. Seu coração acelerava, misto de vergonha e surpresa. Sabia que Rodrigo não gostava dela, e agora o desafio estava exposto em público. Emílio deu um passo para perto dela e baixou a voz. Está pronta para vir comigo? Ela hesitou, olhando para as próprias mãos que seguravam a pasta com documentos. Nunca estive numa festa assim, Emílio. Não sei se vou vestir nem me comportar como eles esperam. Ele sorriu de leve, passando a mão no braço dela. Você não precisa mudar nada. Só ser você mesma. Rodrigo bufou de novo e virou as costas, murmurando com os demais sócios. A tensão ficou no ar. Marina não sabia exatamente como descrever o que sentia quando entrou naquele salão gigantesco com paredes de vidro, lustres dourados e pessoas vestidas com os melhores ternos e vestidos caros. Cada detalhe parecia gritar a distância entre ela e aquele lugar. Emílio, ao lado, confiante como sempre, apresentou-a com orgulho para alguns sócios. Essa é a Marina, minha contadora, minha pessoa de confiança. Os olhares desdenhosos foram inevitáveis, especialmente de Rodrigo, que não saiu de perto, sempre lançando comentários baixinhos que só ele achava engraçado. Olha só, mais uma da roça na festa de milionários. Vai longe essa parceria, né? Marina ouviu, as bochechas queimando. Mas logo se lembrou do conselho que Emílio dera no escritório. Seja você mesma. Respirou fundo. Quando alguns convidados começaram a discutir sobre números do mercado, Marina ousou participar. Se analisarmos o desempenho do último trimestre considerando o impacto dos juros, a margem de lucro líquida pode sofrer uma queda que não está sendo considerada, disse com firmeza, olhando nos olhos do grupo. O burburinho parou por um instante. Um homem com terno cinza escuro, até então observando, fez um comentário. Interessante essa visão, Marina. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Ela sorriu surpresa por ter chamado a atenção. Outros convidados se aproximaram, curiosos, pedindo sua opinião sobre impostos, mercado e até literatura, pois Marina conseguia entrelaçar citações literárias em conversas improváveis, revelando um lado único. Emílio observava de longe, satisfeito. Aquele pequeno gesto de ousadia dela já começava a fazer diferença. Leticos Rodrigo, percebendo que seu plano de humilhação não funcionava como queria, passou a falar ainda mais baixo, tentando plantar dúvidas entre os sócios. Não deixe ela subir muito não, Emílio. Isso aqui não é salão de baile do interior. Marina, porém, decidia ignorar. Estava ali para mostrar que não precisava se esconder. Quando alguém comentou sobre a origem das pessoas no setor financeiro, Marina se surpreendeu ao ouvir sua terra natal mencionada. Um jovem executivo perguntou curioso, "Você é de Minas, né? Sempre quis conhecer as serras. Dizem que o café de lá é o melhor do país." Ela sorriu genuinamente. "É verdade. Minha cidadezinha é pequena, mas cheia de histórias. E o café, é mesmo delicioso." A conversa começou a ficar mais leve e verdadeira ali. Marina percebeu que não precisava mentir ou esconder suas raízes. Aquela parte dela, simples e verdadeira,
podia ser vista com outros olhos. No entanto, a noite ainda trazia seus desafios. Durante uma pausa perto do bar, Marina tentou se aproximar de Emílio, ansiosa por sua opinião sobre como estava se saindo. Tá incrível, sabia? Ele sorriu sinceramente. Você está mostrando muito mais do que eles esperavam. Ela experimentou a sensação do orgulho que vinha de dentro, não daquele brilho falso que o luxo trazia. Nunca pensei que poderia ser notada assim. Não sei como explicar, só sei que quero continuar. Emílio pegou sua mão. Vamos juntos. Não importa o que digam. Mas não era só alegria. Rodrigo não desistia. Em certo momento, ele chamou Emílio para um canto reservado. Ouça, meu amigo. Se você não colocar um fim nisso, sua reputação vai por água abaixo. Não posso deixar que você se arrisque com alguém que não pertence a esse meio. Emílio encarou o amigo friamente. O que eu quero é que valorizem as pessoas pelo que são, não pelo que vestem ou de onde vêm. Marina merece estar aqui e é ela quem vai me acompanhar para onde for. Rodrigo mordeu os lábios frustrado. Você está pisando em ovos, Emílio. Não vai dar certo. Veremos. Respondeu com convicção. Chato, mas... Horas depois, o ambiente começou a mudar. Algumas conversas antes superficiais ganharam profundidade. Pessoas que até pouco resistiam a interagir com Marina passaram a reconhecer seu valor. Um dos sócios, um homem que até então manteve distância, aproximou-se e disse: Confesso que subestimei você. Você tem uma cabeça afiada para negócios. E sorriu simpático. Marina sentiu uma onda de alívio que trazia, ao mesmo tempo, mais confiança. No caminho de volta, Emílio caminhava ao lado dela, observando o céu estrelado sobre a São Paulo imensa. Viu? Você conseguiu. Eles precisam entender que o mundo não é feito só de quem veste grife. Marina assentiu, sorrindo. E eu preciso entender que posso conquistar meu espaço, independente de onde eu venha. Emílio apertou sua mão discretamente, com a certeza de que aquela noite era só o começo. E assim, nos ecos daquela festa, raízes de um novo mundo começavam a se entrelaçar. Dois mundos distintos, finalmente em diálogo. Na manhã seguinte à festa, o escritório de Emílio parecia o mesmo de sempre, com suas paredes brancas e móveis modernos, mas havia uma tensão invisível no ar. Marina chegou cedo, carregando uma pasta com relatórios, ainda processando a noite anterior. De alguma forma, ela sentia que havia vencido uma batalha, mas não uma guerra. Emílio já estava em sua mesa, focado nos gráficos que brilhavam na tela do computador, quando Marina se aproximou. Como você está se sentindo depois da festa? Ele perguntou, olhando para ela com um sorriso tranquilo. Marina suspirou, ajeitando os papéis sobre a mesa. Sinceramente, fui dormir com a cabeça cheia de dúvidas. Foi tudo tão diferente. As pessoas conversando, algumas olhando com desdém, outras curiosas. Senti os olhares pesados de alguns sócios, principalmente do Rodrigo. Ele franziu a testa, cansado daquela resistência. Ele vai continuar tentando minar sua imagem, não se engane. Mas foi importante que você viu que a maioria começou a valorizar sua opinião. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Mas a verdade é que não estou tão segura assim. Não paro de pensar no que dizem por trás, naquelas vozes baixas. E claro, a Bíblia de fofocas já está aberta em algum canto da empresa. E o que isso provoca em você? Emílio perguntou agora mais sério. Uma confusão danada. Eu cresci ouvindo que a gente de cidade pequena tinha que se contentar em ficar no seu lugar, que não era para botar o nariz para fora. Agora, estou aqui, perto de um mundo que parece querer me puxar para cá, mas também me empurra para longe. Sinto que não pertenço a nenhum dos dois lados direito. Emílio se levantou, caminhou até ela e tocou seu ombro com cuidado. Marina, ninguém nasce pertencendo a um lugar. A gente constrói esse lugar com coragem e verdade. Você não está sozinha nisso. Marina olhou nos olhos dele, tomando força naquela certeza. Cas, durante aquela semana, no ambiente corporativo, os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Rodrigo, sorrateiro como sempre, aproveitava qualquer oportunidade para lançar dúvidas sobre Marina. Num almoço entre sócios na sala de reuniões, não fez questão de esconder o tom ácido. Não podemos deixar que esse tipo de companhia influencie nossas decisões. Perguntem-se,
Quem realmente é essa mulher? De onde vem? O que quer? Outra executiva, de cabelos loiros e blush aparente, concordou com um sussurro. É estranho, sim. Não combina com o nosso perfil. Emílio, alheio ao grupo, caminhava pelo corredor quando ouviu fragmentos da conversa. Seu rosto endureceu, mas ele sabia que precisava agir com calma. Chiu. Enquanto isso, Marina tentava manter a cabeça erguida, mas a pressão do dia a dia começava a cobrar seu preço. Numa tarde sozinha na copa, ela comentou com a equipe do setor. Eu não sou daqui, não tenho o sotaque chique, o jeito requintado, mas sei o que faço. Trabalho duro, estudo e quero crescer. Independente do que falem, a minha história não é vergonha. Uma colega, Vanessa, que por muito tempo evitou qualquer contato mais próximo, sorriu pela primeira vez. Eu admiro demais sua postura, Marina. Se importasse o que os outros acham, ninguém chegaria a lugar nenhum. Marina agradeceu, sentindo o calor raro de uma amizade verdadeira. Porém, não era só o ambiente no trabalho. Em casa, Marina lutava contra os seus próprios fantasmas. Num fim de semana, sentada na pequena varanda de seu apartamento, ela pegou um livro de poesias que havia trazido de Minas. Folheava as páginas, sentindo o cheiro familiar de papel velho, tentando se reconectar com suas raízes. Seu celular vibrou com uma mensagem de Emílio. Vamos conversar? Sinto sua falta. Respondeu com um simples, podemos sim. Depois respirou fundo, pensando na distância que a acompanhava desde que a resistência do meio social se tornou mais pesada. Na segunda-feira seguinte, Emílio e Marina tiveram uma conversa franca no café da manhã naquela sala VIP da empresa. Eu quero muito que a gente tenha espaço para ser quem é, disse ele olhando fixamente para ela. Mas vejo que isso está custando caro para você. Marina tragou o café em silêncio, o peito apertado. Eu queria ser mais forte. Gostaria de não me importar tanto com o que dizem, mas eu me sinto sozinha, Emílio. E às vezes canso desse jogo, que parece predisposto a me derrubar. Ele tomou um gole e segurou as mãos dela sobre a mesa. Não pode ser você contra o mundo sozinha. Deixe que eu lute com você. A gente vai passando por isso juntos. Um silêncio confortável se estabeleceu, carregado de emoção. Eu te admiro muito, confessou Marina, e talvez eu não saiba mesmo me proteger desse julgamento. Juntos, a gente aprende. Ainda naquela semana, uma discussão inesperada estourou quando ambos se encontraram no escritório, exaustos depois do expediente. A tensão acumulada explodiu. Eu fico com raiva de você, sabia? Marina falou, a voz levemente embargada. Por me tirar de onde estou, para me colocar num mundo que não aceita quem eu sou. Emílio a olhou, surpreso. Tentou se aproximar, mas ela deu um passo atrás. Eu não quero que você fique bravo comigo, continuou ela, mas às vezes parece que você não entende o peso que carrego, que não é só sair e ser aceita porque quer. Marina, eu só quero que você seja livre para ser você mesma, sem medo ou vergonha. Mas eu não posso fazer isso por você, tem que vir de dentro. Mas é difícil quando você está ao meu lado, no meio disso tudo. E eu sinto que você não percebe o estrago que essas pessoas querem fazer. Emílio respirou fundo. Eu percebo. Acho que às vezes dou muita importância para o que os outros pensam. Preciso aprender contigo como se desafia isso. Ela desviou o olhar buscando as palavras certas. Eu não sei se consigo continuar assim, Emílio. Não sei se aguento mais essas vozes caladas que só existe para me derrubar. Ele não disse nada, mas seu olhar pesado dizia que não desistiria dela. Nos dias seguintes, a distância entre eles cresceu, alimentada pela insegurança e pelo medo de ferir o outro. Marina evitava ligações, mensagens, e Emílio tentava respeitar. Numa noite, em sua suíte, Emílio escreveu uma carta, um gesto antigo, mas carregado de significado. Marina, não vou deixar que o barulho do mundo atropele o que sinto por você. Sei que está difícil, mas não vou desistir. Quando estiver pronta, estarei aqui, sempre. Ele deixou o bilhete em sua mesa, assim que a viu no dia seguinte. Marina leu as palavras várias vezes, sentindo a mistura de alívio e aflição. Enquanto o conflito interno de Marina e a resistência dos sócios aumentavam, Rodrigo não poupava esforços para fazer crescer as fofocas que enfraquecessem o casal.
Num almoço informal, cochichou perto de alguns executivos. Dizem que essa Marina nunca contou tudo sobre a família dela. Querem ver que ela está aqui só para se aproveitar do Emílio? Mas seu plano começou a perder força. Alguns sócios que haviam desconfiado começaram a desconfiar de Rodrigo, percebendo sua inveja e medo da mudança. Uma tarde após um encontro inesperado na sala de reuniões, Marina viu Rodrigo se aproximar, desta vez sem a habitual arrogância, mas com um olhar de alguém lutando contra si mesmo. "Marina, posso falar com você?" perguntou hesitante. Ela assentiu, surpresa com o tom. "Eu sei que talvez não seja a pessoa que mais te apoie por agora, mas... Bem, não é fácil para mim aceitar tudo isso. Você mexe com um mundo que eu sempre pensei que fosse imutável." Marina franziu o senho. "Rodrigo, você não precisa gostar de mim, mas respeitar o que sou sempre será o mínimo." Eles trocaram um silêncio carregado de significado. "Talvez a gente possa tentar entender melhor um ao outro. Por você, pela Emílio, por todos nós." Marina encontrou ali o sinal de um caminho difícil, mas possível. No retorno para casa naquela noite, Marina sentiu que algo dentro dela começava a mudar. Não por causa das palavras de Rodrigo, mas porque finalmente havia encarado seus medos de frente. Emílio mandou uma mensagem curta. "Hoje foi melhor? Quero te encontrar amanhã." Ela sorriu respondendo, "Sim, e eu quero." Mesmo com as sombras que ainda pairavam, algo mais forte começava a nascer. A promessa de um amor resistente, que ousa desafiar sussurros e preconceitos. Na manhã seguinte àquela troca de mensagens, Marina acordou com o peito apertado, olhando o celular outra vez, lendo e relendo o "sim" e "eu quero" que tinha enviado para Emílio. Parou um instante, tentando achar coragem para sair da cama naquela segunda-feira nublada. Os ruídos de São Paulo lá fora, buzinas e sirenes insistentes, pareciam longe demais da calmaria que ela conhecia em Minas. Respirou fundo e levantou. Sabia que aquele seria um dia difícil. Precisava encarar Emílio, os colegas e, mais do que tudo, a si mesma. Assim que chegou à empresa, foi direto para sua sala, evitando conversas no corredor. Abriu o notebook, mas logo bateu os olhos no bilhete que Emílio deixara ali, com a sua letra firme, e encarou aquelas palavras como se buscasse resposta para uma decisão impossível. O toque rápido na porta trouxe Emílio do outro lado, meio sem jeito e segurando 2 cafés. "Posso?" perguntou, entrando sem esperar resposta. Marina endireitou na cadeira e assentiu. Ele se aproximou e colocou o café sobre a mesa, sentando na cadeira em frente, em silêncio. Os primeiros segundos foram dominados pelo som do ar-condicionado. Emílio passou a mão no cabelo, hesitando. "Dormiu bem?" Ele arriscou, forçando um sorriso. Marina encarou a xícara por alguns segundos antes de responder. "Mais ou menos. Minha cabeça não desligou. Fico me perguntando se tem mesmo espaço para mim nesse mundo que vocês vivem, ou se a diferença pesa tanto que não tem jeito." Emílio suspirou, parecendo mais cansado do que ela jamais vira. "Marina, não quero te obrigar a viver isso. Eu não imaginava que o preço seria tão alto. Só queria que te enxergassem como eu vejo." Ela encarou o chão, sentindo o peso de tudo. "E talvez enxergar também não seja suficiente, Emílio. Eu não quero ser só a exceção. Não quero ter que me explicar o tempo todo só porque venho de outro lugar." Ele se inclinou tentando encontrar os olhos dela. "Eu queria que você não duvidasse de si. Os outros vão falar, vão apontar, mas só você é dona do seu espaço." Marina ficou um momento em silêncio. O telefone da recepção tocou ao fundo. Alguém riu no andar de cima. Era tudo tão barulhento e silencioso ao mesmo tempo. "Eu só quero respirar um pouco. Preciso entender onde eu pertenço", disse ela com a voz baixa, porém decidida. Emílio assentiu devagar, mesmo sabendo que não era a resposta que imaginava. Pegou o próprio café e se levantou. "Vou respeitar. Só não vai embora, Marina. Não agora." Ela não sorriu, mas também não chorou. Apenas assentiu, mais calma. Assim ele saiu, deixando o aroma do café e um vazio estranho atrás de si. Naquela semana, Marina evitou reuniões em grandes grupos e os almoços no refeitório lotado. Sentiu o olhar curioso e às vezes desconfiado dos colegas.
Até Vanessa, que costumava sorrir, passou a cumprimentar com um aceno tímido. No meio da tarde de quarta-feira, quando a sala estava vazia, Rodrigo entrou sem bater. Ele ficou parado à porta, um pouco menos arrogante do que o de costume. Vai fugir para sempre? Provocou, mas o tom era menos agressivo. Marina levantou os olhos dos relatórios. Não tenho para onde fugir, Rodrigo. Só queria trabalhar em paz. Ele se sentou na cadeira de frente, se escorando na mesa. Você abala as estruturas desse lugar, sabe disso? Tem gente que não gosta, mas eu... Ele hesitou, como se buscasse as palavras. Eu perdi a conta de quantas vezes tive medo de alguém como você chegar aqui. Ela o olhou, surpresa. Do que você tem medo, Rodrigo? Ele deu de ombros, olhando para fora pela janela. Sei lá, de não ser mais o dono do próprio ambiente, de alguém de outro lugar mostrar que a gente não é melhor que ninguém. Marina cruzou os braços. Não vim disputar, Rodrigo, só quero ser respeitada. A expressão dele amoleceu. Meu orgulho é grande, Marina. Mas respeitar... Talvez eu ainda aprenda com você. Ela piscou incrédula, mas não disse nada. Quando ele saiu, ela sentiu que, enfim, uma porta invisível no escritório tinha se aberto, mesmo com o peso de tudo ainda ali. X. Quando bateu 6 horas, Marina desceu do ônibus rumo ao seu pequeno apartamento. O céu já escurecia, e o cheiro de chuva misturava-se ao das padarias fechando. Fechou os olhos ao empurrar a porta. Precisava reconhecer o próprio espaço no mundo real, longe do brilho falso das salas envidraçadas. Sentou no sofá, pegou o velho livro de poemas e ligou para a mãe, lá em Minas. Joy, mãe, tá tudo bem aí? Perguntou, tentando não deixar a voz tremer. Tudo jóia, filha. E você, como tá na cidade grande? Marina fingiu firmeza. Tô aprendendo a ser forte. A mãe, desconfiada como sempre, não se demorou nas perguntas. Falou das galinhas, do café pronto, da vizinha que acabara de ter bebê. Ouvir aquilo fez Marina se lembrar de quem era, e por alguns minutos esqueceu das cobranças. Quando desligou, sentiu um pequeno pedaço do medo evaporando. 2 dias se passaram. Na sexta-feira, Emílio apareceu na sala dela, já de noite, quando o escritório estava quase vazio. Ele trazia no rosto a expressão de quem não dormia direito há dias. Marina, preciso saber, você vai desistir da gente? Ela ficou em silêncio, sentindo o chão ceder sob os pés. Eu não sei, Emílio. Acho que preciso me afastar um pouco. Só vou entender o que quero se eu me ouvir. Se a gente insistir agora, vai doer mais do que já está doendo. Ele encostou na mesa, jogando as chaves do carro de um lado para o outro. Você acha que sou fraco, Marina, por não conseguir te proteger dessa gente? Ela balançou a cabeça. Não é fraqueza. É só a vida sendo o que ela é. Dura. Eu preciso ser forte do meu jeito, não do seu. Emílio mordeu os lábios, segurando uma raiva que não era com ela, mas com tudo. Eu te amo, Marina. Amar não devia ser tão pesado. Ela sorriu triste, os olhos marejados. O amor não é pesado, Emílio. Pesado é o resto. Ele se aproximou, tocando de leve o rosto dela. Me promessa que volta? Eu não sei prometer isso agora. Ficaram em silêncio mais um tempo, até ela pegar a bolsa. Preciso ir. Emílio a acompanhou até o elevador, mas não entrou. Apenas ficou parado, observando as portas se fecharem entre eles. O sábado chegou frio. Marina passou o dia sentada em casa, folheando livros e tentando se encontrar. Escreveu anotações num caderno que guardava desde a faculdade. Lembrou-se da infância, do colégio simples onde aprendeu a gostar de poesia, e se deu conta de que sua força vinha dali, da simplicidade, não do esforço para caber nos moldes alheios. Desceu até a feira do bairro para comprar pão de queijo, sentindo no cheiro algo quase familiar. Quando voltou, ligou o rádio e ouviu de longe uma música antiga, e sorriu, renovando o ânimo. No fim da tarde, revisou seus planos, reorganizou a pequena biblioteca, fez café fresquinho. Sentiu-se mais dona de si. No domingo, resolveu caminhar pelo parque. De cada banco, cada família a brincar, Marina tirava força para reconstruir. Sentou-se na grama, e ali, entre árvores muito diferentes das de sua terra, pensou alto. Ninguém tira a raiz de um lugar, mesmo que replante em outro. Pegou o celular,
Pensou em ligar para Emílio, mas desistiu. Mandou apenas uma mensagem curta. Tô bem. Preciso de um tempo, mas obrigada por tudo. Ele respondeu horas depois. Sempre estarei aqui. Cuida de você. Ela sorriu, sentindo que aquele espaço era necessário para os dois. No início da semana seguinte, Marina voltou ao trabalho com outro olhar. Não era uma certeza, mas um recomeço. Começou a buscar conversas verdadeiras. Aproximou-se de Vanessa para um café. Sentou-se na copa com pessoas que nunca tinha falado direito. Percebeu que, tirando o medo, outros ali sentiam-se de fora também. No final do expediente, Rodrigo apareceu à porta de novo, agora com 2 xícaras na mão. Aceita um café, Marina? Perguntou, quase sorrindo. Ela aceitou, sem cerimônia. A gente nunca sabe quem realmente cabe onde, né? Ele comentou, olhando para o corredor. Marina riu, mais leve do que nos últimos dias. Ainda bem. Se a vida fosse tão certinha, ninguém mudava. Ele levantou o copo. Então, um brinde à bagunça boa. Ela repetiu o gesto e, pela primeira vez, sentiu que podia pertencer àquele lugar, sem abrir mão de si. Já ao sair da empresa naquela noite, andando sob as luzes frias da Paulista, Marina levantou o rosto, sentindo a garoa fina caindo. Não sabia como seria o dia seguinte, nem se voltaria correndo para os braços de Emílio. Mas uma certeza já morava ali. Ninguém poderia diminuir o tamanho do que ela era, nem mesmo ela mesma. Rupturas doíam, pensou, mas eram também refúgios de recomeço. E no silêncio da cidade imensa, Marina sabia que era dona de sua história, pronta, enfim, para reescrever o próprio futuro. A garoa fina da noite paulista ainda parecia marcar presença quando Marina acordou naquela segunda-feira. Não havia mais o peito apertado do domingo, só um peso familiar de alguém que sabe o que precisa fazer. Tomou café devagar, observando o pão de queijo na mesa, como se o cheiro a lembrasse da infância. Era hora de voltar, mas com outros olhos, sem medo de existir nos 2 mundos. No caminho até a empresa, deixou o metrô levar seus pensamentos. O celular pesava no bolso, carregando conversas pausadas e promessas abertas. Mas Marina estava menos ansiosa. Quando entrou no escritório, sentiu o ar usualmente frio da recepção. Mas agora, o que importava era o horizonte à frente, não os olhares laterais. Foi mas, ao passar pela sala de Emílio, trocou um breve olhar com ele por trás do vidro, mas não parou. Ele tentou sorrir, mas também ficou quieto, respeitando o tempo dela. Há dias não conversavam de verdade. Marina foi até sua mesa, arrumou relatórios e respirou fundo, sentindo-se dona do próprio espaço. No final daquela manhã, o grupo de sócios tinha uma reunião marcada. Emílio, já esperando confusão, entrou preparado. Rodrigo veio logo atrás, terno impecável, mas semblante carregado. Quando todos estavam sentados na sala envidraçada, foi Rodrigo quem quebrou o silêncio. Acho importante revisarmos as prioridades, começou, com aquele jeito calculado. Principalmente as decisões que envolvem a exposição da empresa nos últimos eventos. Alguns sócios concordaram com acenos sutis. Emílio manteve a calma. Marina estava ali como suporte contábil, mas sabia que seria citada e preferiu ficar em pé, ao fundo. Rodrigo prosseguiu. Temos recebido perguntas sobre contratações, sobre nosso círculo. A imagem que passamos afeta investimento e parceria. Não podemos mais ser impulsivos. Dessa vez, a indireta foi clara. Emílio encarou Rodrigo, abrindo mão de qualquer rodeio. Você está falando de mim ou da presença da Marina? Prefere deixar explícito um burburinho. Rodrigo respirou fundo, encenando falsa tolerância. Só quero lembrar que pessoas de fora carregam expectativas diferentes. Se errarem, quem paga somos todos nós. Marina engoliu seco, mas antes que pudesse dizer algo, Emílio se levantou de repente. Chega. Sua voz soou firme. Eu não vou mais aceitar que façam da minha vida um teatro para alimentar preconceito. A Marina está aqui porque trabalha melhor do que qualquer um já fez pelo nosso setor financeiro. E se alguém tem dúvidas sobre profissionalismo, pode levantar e ir embora. Hoje, o silêncio foi absoluto. Alguns desviaram o olhar, mas Rodrigo não recuou fácil. Tudo isso é bonito, Emílio, mas já percebeu como as fofocas aumentaram?
Seus privilégios deixam a empresa vulnerável. Vulnerável ao quê, Rodrigo? Emílio não baixou os olhos. Ao olhar torto da elite, se for esse o preço para manter gente pequena afastada, eu pago feliz. Um dos sócios mais velhos, senhor Antônio, pigarreou baixinho, olhando de Marina para Emílio. Se me permitem, começou. Todos damos importância demais para a aparência. Marina já provou do que é capaz, inclusive me ajudou a recuperar valores em uma linha de negócio antiga que muitos ignoraram. Rodrigo rangeu os dentes desconfortável. Isso não justifica o espetáculo. Marina, nesse momento, sentiu uma estranha coragem. Caminhou até perto da mesa. Posso dizer uma coisa? A voz não tremeu. Eu sei muito bem que vim de lugar diferente, que falo de um jeito que não agrada a todo mundo. Mas desde que cheguei, tudo que pedi foi respeito. Não vim para tomar o espaço de ninguém, só para tentar trabalhar direito. Se isso incomoda tanto, talvez o problema não seja eu. A frase ficou no ar, cheia de coisa não dita. Alguém, discretamente, até assentiu. A reunião se dissolveu com Rodrigo ainda bufando de raiva. Emílio saiu atrás de Marina, alcançando-a no corredor. Você foi corajosa. Até eu fiquei impressionado, disse quase sorrindo. Ela segurou o riso aliviada. Nem eu sabia que conseguia falar desse jeito na frente deles. Ele encostou de leve a mão no ombro dela. Você mudou esse lugar, Marina. Goste ou não. Ela respirou fundo, sentindo um vento novo. Só não queria mais fugir de mim. Se for para ficar, vou ficar inteira. Eu quero você inteira, do seu jeito mesmo. Marina sentiu um calor subindo as bochechas, mas em vez de desviar, olhou firme para ele. Saudade, viu? Emílio sorriu, aquela expressão leve que ela tanto gostava. Também, agora mais ainda. Os dois riram discretamente, quebrando o peso que carregaram por semanas. Mais tarde, quando voltou para sua sala, Marina encontrou um bilhete anônimo no monitor. Obrigada por lembrar que a gente pode ser quem é. Era a letra de Vanessa. Ela sorriu, sentindo a rede de apoio crescendo, ainda que silenciosa. À noite, Emílio foi para casa, mas não conseguiu relaxar. Resolveu ligar para Rodrigo, propondo um café para conversarem a sós fora do horário e longe dos olhares dos sócios. Encontraram-se num bar discreto. A conversa começou torta. Vai me convencer de que esse mundo vai aceitar alguém como ela? Rodrigo provocou. Emílio suspirou cansado. Não preciso convencer ninguém, Rodrigo. Preciso só que respeitem. Você sempre foi meu amigo, mas não pode achar que tudo fica igual porque nada mexe com você. Rodrigo mexeu no copo, mais frágil do que nunca. Eu fico pensando em tudo que perdi protegendo um muro velho. Sabe o que dói? Ver que você não tremeu, que teve coragem de bancar sua escolha. E que ela tem algo que eu nunca vou ter. Emílio olhou surpreso com a honestidade. O quê? Simplicidade. Coragem de ser quem é. Você também, de certa forma. Eu só sei construir armadura. O silêncio entre os dois mostrou uma rachadura antiga. Rodrigo, encarando o copo, falou baixo. Se ela quiser, posso ajudar. Você não tem ideia do quanto estou exausto de tudo isso. Emílio assentiu, calmo. Então ajuda a mudar. Pra valer. No dia seguinte, no escritório, Rodrigo apareceu mais cedo do que o normal. Bateu à porta da sala de Marina, que já trabalhava. Marina, posso incomodar? Ela ergueu o rosto um pouco desconfiada. Pode sim. Ele sentou à frente, desviando o olhar. Não sou bom com desculpas, mas preciso dizer. Fui injusto, passei dos limites. Aprendi mais nesses dias do que nos anos em que finjo saber tudo. Eu acabei com amizades antes por medo de perder coisa que nem sei se quero. Não quero errar mais. Ela respirou devagar, ouvindo a confissão sem interromper. Queria te convidar para discutir umas ideias com a equipe financeira. Acho que você ainda pode abrir muita porta por aqui, se aceitar. Marina quase sorriu, surpresa. Eu aceito. Não guardo mágoa, Rodrigo. Só quero trabalhar em paz. Ele espalmou a mão sobre a mesa, sincero. Obrigado. E de verdade admiro quem você é. Pode não parecer, mas invejo sua coragem. Ela riu. Coragem também é ouvir o outro, Rodrigo. Ele concordou, sorrindo tímido. O clima no escritório ficou mais leve ao longo do dia. Marina cruzou com Vanessa na copa, ganhou um sorriso largo e um abraço rápido. Você virou inspiração, viu? A amiga disse.
Menina, só fiz o que era preciso. Vanessa sorriu, e todo mundo percebeu. No fim da tarde, havia reunião de resultados. Pela primeira vez, Marina foi apresentada como a especialista principal, não a contadora do interior, mas como profissional de confiança da liderança. Emílio fez questão de ressaltar o papel dela, sem se importar com formalidades. Eu queria agradecer a Marina. O sucesso deste trimestre tem a assinatura dela, e quem ainda tiver dúvida, recomendo prestar atenção. A sala se encheu de palmas, e de algum jeito, aqueles muros invisíveis que tanto a incomodavam começaram a ruir. Depois da reunião, Emílio encontrou Marina no terraço do prédio. O céu mostrava sinais de fim de tarde, e a cidade pulsava abaixo dos pés deles. Ele ficou ao lado dela, apoiando no parapeito. Se pudesse escolher de novo, viveria tudo isso? Ela ficou um tempo pensando. Viveria sim, porque, mesmo doendo, foi de verdade. Ele tocou a mão dela e, desta vez, Marina não hesitou. Você aceita começar de novo? Não tem como não aceitar. Mas quero que a próxima parte seja mais leve, com menos medo. Ele prometeu, olhando nos olhos dela. Vai ser. E se o mundo não gostar, paciência. Ninguém cresce cabendo dentro de caixa. Marina encostou a cabeça no ombro dele. O silêncio agora era de entendimento e paz. Cas, dias depois, Rodrigo, já mais relaxado, apareceu no almoço da equipe. Proponho um brinde, disse erguendo o copo. A coragem de ser diferente e a força de quem não abre mão das próprias raízes. Marina ergueu o dela, sorrindo. A bagunça boa. E todos brindaram. Não era só o amor de Emílio e Marina que florescia ali. Era a esperança de um futuro aberto, onde cada verdade contava e cada voz era, enfim, escutada. O mundo ao redor seguia igual, mas o deles, naquele instante, era outro. 2 semanas se passaram desde aquele último brinde no almoço da equipe. A chuva voltava de vez em quando, mas São Paulo parecia mais leve para Marina, como se parte das engrenagens silenciosas tivessem mudado de direção. No escritório, as trocas com colegas ficaram menos burocráticas. Olhares atravessados deram lugar a sorrisos sutis. Vanessa agora batia a porta quase todo dia, aprendendo mais com Marina do que ousava admitir. Emílio também parecia diferente, menos tenso, menos preocupado em corresponder ao que esperavam dele e mais atento ao que sentia de verdade, e principalmente ao que construía ao lado de Marina. Os dois não rotulavam nada, não apressavam conversa, mas havia uma sensação clara. Estavam, enfim, juntos, com menos reservas e medo. No entanto, faltava um acerto final. Alguma ponte ainda não tinha sido atravessada, e logo viria o dia de testar todos aqueles laços recém-formados. Numa tarde de sexta-feira, Emílio entrou na sala de Marina com um sorriso aberto, escondendo algo atrás das costas. Tem 1 minuto? Perguntou, arrastando uma cadeira até a mesa dela. Para você, até 2. Ela respondeu provocando, e ele riu. Ele pôs à frente dela um envelope. Dentro, um convite impresso em papel elegante. Jantar de aniversário 10 anos da empresa, apenas para sócios em parceiros. O tipo de festa que revirava memórias desconfortáveis. Marina franziu a testa, encarando o papel. Você quer mesmo que eu vá nisso? Emílio apoiou as mãos sobre a mesa, fingindo seriedade. Quero que você esteja ao meu lado, como minha parceira, profissional e pessoalmente. E se me permite, quero que todo mundo veja isso de vez. Ela respirou fundo, hesitando por um segundo. O antigo medo tentou aparecer, mas rapidinho foi empurrado de lado. Dessa vez não vou pensar 2 vezes. Vou, afirmou com um sorriso tímido e verdadeiro. Emílio soltou um suspiro de alívio, tocando de leve a mão dela. Vai ser diferente, você vai ver. No sábado anterior ao evento, Marina passou o dia com Vanessa no centro. As duas caminharam pela Ave Paulista, experimentaram vestidos que fugiam dos padrões e riram de cada tentativa desastrada. Chega de esconder quem você é, Vanessa disse, escolhendo um vestido simples, mas de corte bonito, azul escuro. Se você gosta, é o suficiente. Marina assentiu, sentindo que pela primeira vez não estava se disfarçando para caber. A noite arrumou tudo com calma.
Separou um par de brincos da mãe, trouxe o lenço florido que usava nas festas juninas em Minas. Nada era ostentação, só lembrança de quem ela sempre tinha sido. Chegou o grande dia. O salão era digno de foto de revista, luzes douradas, arranjos altos, pratos etiquetados. Mas Marina não tremeu, nem se intimidou. Emílio entrou com ela de mãos dadas, sem pressa, olhando para frente. Logo na entrada, Rodrigo apareceu. Ele parecia diferente, menos rígido, terno aberto, sorriso sincero. Caminhou até eles. Eu esperava por vocês, falou, dando um abraço breve em Emílio e depois parando diante de Marina. Ela também hesitou, mas viu a honestidade ali. Rodrigo baixou os olhos e pela primeira vez soou vulnerável. Marina, preciso pedir desculpa. Fui tolo, arrogante. Passei tempo demais protegendo um muro que não faz mais sentido. Sabe, sempre invejei quem não precisa de armadura para existir de verdade. Sempre achei que eu era forte, mas não era coragem, era medo. E se você aceitar, queria mesmo te propor algo. Ela franziu o senho, desconfiada. Propor o quê? Rodrigo levantou a taça num brinde discreto. Um novo começo, não só como colegas, mas como aliados. O setor financeiro nunca foi tão forte quanto agora. E confesso, quero aprender um pouco dessa simplicidade que vocês têm. Se aceitar, queria dividir projetos, ideias, talvez até fazer juntos um programa de integração para trazer mais gente diferente para cá. Marina riu aliviada. Uai, se depender de mim, vai ser o maior sucesso. E pode ficar tranquilo, coragem a gente aprende devagar, com o tempo. Rodrigo sorriu mais leve do que nunca e se afastou para cumprimentar outros convidados. Emílio ficou olhando a cena com orgulho, puxando Marina para mais perto. Nunca pensei ver isso, confesso. Nem eu. Mas olha, talvez tenha esperança para o mundo. Ela brincou, tocando o braço dele. A noite transcorreu numa mistura improvável de formalidade e calor humano. Muitos se aproximaram para conversar, até mesmo aqueles que antes mal olhavam para ela. Marina foi apresentada de verdade. Essa é a Marina, minha parceira, e meu orgulho, dizia Emílio, sem rótulos ou rodeios. Ela se surpreendeu sendo ouvida, vez ou outra chamada à mesa dos sócios, para dar opinião nas previsões de mercado. Na pista de dança montada mais tarde, Emílio apareceu com um gesto que, antes, seria impensável em sua bolha social. Pediu silêncio, discreto, mas firme. Chamou todos os sócios para perto. Marina sentiu o estômago revirar, mas segurou a onda. Amigos, peço licença para dizer uma coisa, começou Emílio, desviando o olhar para Marina. O que construiu essa empresa, no fim das contas, não foi dinheiro, nem sobrenome. Foram pessoas de verdade que erram e acertam, mas nunca perdem o respeito. A Marina sempre foi isso para mim. E quero que todos saibam que de hoje em diante, meu maior investimento não é financeiro. É ter coragem de escolher com o coração. Alguns sorriram, uns poucos cochicharam, mas a maioria aplaudiu. E Marina, sem perceber, já tinha os olhos cheios d'água. Rodrigo estendeu o copo brindando. Aos diferentes sem medo, o gesto contagiou. Várias taças se ergueram. Rarras. Mais tarde, já menos tensa, Marina saiu para a sacada, fugindo um pouco do burburinho. Lá fora, a vista da cidade iluminada misturava prédios modernos e, ao longe, alguma névoa, como se a cidade de Minas estivesse esperando só ela. Emílio surgiu silencioso, apoiou-se ao lado dela. Sumiu de novo? Brincou, encostando o ombro no... Precisei respirar. Aqui ainda é muito novo para... Olhando para... Ele ficou em silêncio por e então tirou do bolso pequeno anel, simples, dourado. Não sei se esse é o momento, nem se existe o jeito certo, mas achei que, depois de tudo, você podia me deixar ficar de vez. Ela arregalou os olhos, surpresa de verdade. Emílio, o que... Ele riu, um pouco nervoso. Não é pedido de casamento, não se assuste, falou baixinho. É só uma promessa. Promessa de que eu vou lutar por você todos os dias, do jeito que você é, e pelo que a gente está construindo. Que vou respeitar Minas dentro da Paulista, a poesia dentro dos relatórios, o café no meio do champanhe. Ela respirou fundo, pegou o anel e colocou no dedo, não na mão esquerda, mas na direita, como um símbolo só deles. Eu prometo também, Emílio.
Prometo não abrir mão de mim por ninguém, nem mesmo por você, e te aceitar do jeito complicado que é. Ele sorriu, os olhos brilhando. É o compromisso mais verdadeiro que eu já tive. Voltaram para a festa, mas agora o peso tinha sumido. Dançaram, riram, ouviram Rodrigo bancar DJ desengonçado. Ao fim da noite, Marina já não sentia medo. Era dona do próprio lugar, aceitando que sua raiz podia crescer até em solo de arranha-céu. Na saída, Emílio a puxou com carinho. "Vem comigo?" perguntou ele. Ela sorriu grande, sem hesitar, finalmente inteira. "Para onde você for?" Kerstmann, na segunda-feira, a notícia da reconciliação de Rodrigo e Emílio, da valorização de Marina, do novo programa de integração, circulou pela empresa. À tarde, chegaram flores mineiras na mesa dela. Para quem constrói pontes e começa revoluções em silêncio. Não tinha remetente, mas Marina reconheceu na letra torta o agradecimento de Rodrigo. Vanessa apareceu radiante. "Você percebeu, né? O escritório tá diferente. A galera se olhou de outro jeito hoje. Você mudou a energia disso aqui sem forçar nada." Marina se emocionou abraçando a colega. "A vida é bonita assim mesmo, Vanessa. Não precisa de muito. Só verdade." Fosse, no final do dia, Emílio apareceu de surpresa e chamou Marina para um jantar pequeno, só os dois, em um restaurante simples, do tipo que ela gostava, com pão de queijo na entrada. Ali, sem testemunhas ou declarações públicas, eles riram, falaram bobagens, sonharam juntos. Não havia pressa, cobrança ou medo de perder. Havia só amor, inteiro, verdadeiro. Na saída, enquanto caminhavam de mãos dadas pela calçada movimentada, Emílio parou e olhou bem para Marina, com aquele jeito tranquilo. "Sabe, eu achava impossível que dois mundos tão diferentes se juntassem sem bater de frente. Mas você me mostrou que não é assim. Dá para misturar as raízes e o resultado pode ser muito mais forte." Ela sorriu encostando a cabeça no ombro dele. "Diferença não separa. Diferença soma. No fim, tudo que é verdadeiro encontra o próprio caminho." Ele beijou sua testa, longo e demorado. Ali, no barulho da cidade que não dorme, eles seguiram juntos. Prontos para novos começos, sem esquecer do que eram e do que ainda poderiam ser. O amor deles, enfim, tinha encontrado seu endereço, e São Paulo por algumas horas pareceu menos fria, só porque dois corações aprenderam que não existe ponte grande demais para atravessar quando se ama de verdade.